Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo e com o pneumologista Dr. Carlos Carvalho, que esteve na coordenação do Comitê de Contingência da Covid-19 do Estado de São Paulo até o último dia 30, mas continua membro do comitê e coordenador da Comissão de Saúde. É isso, doutor Carlos? Ok. Perfeito. Doutor, muito obrigado por receber a gente. Bom, a pergunta que não quer se calar hoje, na verdade, nós temos dois segmentos aí bastante preocupantes, que são as escolas e bares e restaurantes, né? Mais na iminência bares e restaurantes do que as escolas para se poder abrir. O senhor, óbvio, que está deixando um protocolo para isso, mas o senhor confia que isso não pode retroceder a situação, doutor Carlos? Veja, o Plano São Paulo, ele é um plano não necessariamente de abertura. Ele é um plano de avaliação da situação dos diferentes municípios, os diferentes regionais de saúde, visando caminhar para a direita no sentido de abertura, quando os indicadores de que estamos avaliando assim permitirem, ou caminharem para a esquerda quando esses indicadores apontarem para um excesso nesses números no sentido de risco para a população. Então, ele não é um plano só para abrir, ele é um plano de avaliação. E ele tem duas características. Primeiro, a saúde, e o principal, fundamental, é a saúde. E segundo, é a parte econômica, a reação de todas as áreas que ficaram afastadas da possibilidade de gerar recursos, da possibilidade de fazer economia movimento. Então, ele é um plano que, de acordo com a posição da área econômica, que mapeou as situações mais vulneráveis, os setores vulneráveis do ponto de vista econômico, trouxe isso para o Comitê de Saúde e fizemos essa proposta de avaliação. Então, por isso que os setores de comércio e de bares e restaurantes de saúde, beleza, estão sendo, primeiramente, privilegiados no sentido de poder voltar progressivamente, começa com um menor de pessoas, com poucas horas, e vai progredindo os indicadores assim permitirem. Ribeirão Preto teve que ceder porque, na realidade, quando o Plano São Paulo foi instituído, Ribeirão Preto estava iniciando a onda da Covid, estava chegando naquele momento em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto ainda não tinha sido acometido pela disseminação do vírus. Isso veio ocorrer nas semanas seguintes. Então, como esses indicadores eles mostram o espalhamento do vírus ao longo das cidades e da população, então foi sendo percebido que passou por Campinas, chegou em Ribeirão. E aí mostrando que o São Paulo funciona, ao invés de Ribeirão Preto caminhar cada vez mais para a direita e cada vez mais poder liberar as áreas para voltar à atividade econômica, Ribeirão Preto, a onda chegou lá, os vírus começaram a se espalhar pela cidade, Ribeirão Preto teve que caminhar para a esquerda e teve que retroceder. E isso vai acontecer aqui em São Paulo, que está nesse momento na faixa amarela. Nós, de saúde, por segurança, propôs para o prefeito do município de São Paulo e dos municípios vizinhos que estavam caminhando para o amarelo, para que esperasse pelo menos consolidar o amarelo
com uma semana antes de fazer essa abertura. E, nesse período, organizar logisticamente os bares, os restaurantes, para entrar nesse protocolo de segurança, nesse protocolo de higienização, no protocolo de distanciamento adequado entre as mesas, entre as pessoas, e trabalhar dentro da área onde é possível mais um controle e não lá fora, onde as pessoas se aglomeram com mais facilidade. Então, tudo isso está previsto e temos que as coisas caminhem bem. Teve um azar, puro azar, que a interiorização ela não tinha data. Era anunciada por vocês que chegaria. A gente nota que Ribeirão Preto faz 10 dias que a coisa está no pânico aqui, e aí coincidiu a chegada da interiorização com a flexibilização. E aí nós estamos nessa situação agora. É muito interessante, é isso mesmo. Eu lembro que, há um mês atrás, um médico amigo meu, que é professor e diretor de um hospital, ele me ligou e falou, olha, eu estou reservei aqui no meu hospital 10 leitos de UTI para Covid, faz 15 dias que não tem ninguém internado, o que eu faço? Todo desesperado. Eu falei, calma, chegou. Então, assim, infelizmente, esse vírus ele se espalha de uma maneira progressiva, ele precisa do contato entre as pessoas para se espalhar. Como não tem tratamento efetivo e muito menos uma forma efetiva de prevenção, a forma mais eficaz é isolando as pessoas, fazendo esse isolamento social e usando uma barreira que, no momento, é a máscara, que o mais adequado é conseguir esse isolamento. Com esses cuidados, você consegue controlar de uma maneira um pouco melhor e não sobrecarregar o sistema de saúde. Porque, no fundo, quem vai resolver o problema do vírus é o imune das pessoas. É a hora que o meu sistema imune produzir os anticorpos, então eu vou ter a proteção. Porque, por enquanto, não tem remédio que resolva isso. E dentro dessa interiorização, a gente percebe que provavelmente zonas, grandes indústrias comerciais e turísticas receberam provavelmente via aeroportos, então foi São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Ceará, onde tudo se iniciou e começou a ter a maior gravidade possível. Hoje, Manaus, ainda bem, já está equilibrando a situação lá, as autoridades estão potencializando isso. Mas essas cidades que eu citei, e aí a gente cai aqui no nosso caso no estado de São Paulo, foram as responsáveis por jogar isso, que essa interiorização não é uma interiorização do estado de São Paulo, é uma interiorização do Brasil. Então a gente vê região centro-oeste, a gente pega aí Tocantins, Mato Grosso, o sul, que é super pouco populoso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, hoje já gritando. Então, essa interiorização nós estamos conseguindo, quer dizer, pessimamente, mas a doença está chegando no Brasil como um todo. Isso. E a mesma fotografia você pode dizer dos Estados Unidos. Esses países muito grandes, Brasil, nós temos visto isso na China, agora nos Estados Unidos, recentemente, Nova York foi um caos, agora Nova York controlou, começou a aparecer Texas, começou a aparecer Flórida, começou a aparecer Arizona, e muitos desses estados americanos, como eles são uma federação, os estados são bastante independentes, eles não tomaram a devida precaução. São Paulo, a região da grande a metrópole, que tem mais de 20 milhões de habitantes, comparando com as outras regiões do mundo que são tão grandes ou quase tão grandes quanto a região de São Paulo, todas entraram em algum período em do sistema. O sistema não comportou o número de casos que aconteceu ao mesmo tempo. O sistema de saúde não dava conta de atender tantas pacientes chegando ao mesmo tempo nos hospitais. Isso ocorreu em Nova York, ocorreu numa série na região de Wuhan, na China. Wuhan, eles construíram
construir um hospital de 1.000 leitos em 15 dias, porque eles não tinham condições de atender e os pacientes morriam nas calçadas da porta dos hospitais. Então, São Paulo, ele começou a se organizar. A reunião que eu participei foi dia 29 de janeiro, para montar uma estratégia para, junto com outras pessoas da Secretaria da Saúde, do Hospital das Clínicas, de outras universidades públicas, nós nos reunimos e montamos um plano que está caminhando relativamente bem até agora. Em um momento ou outro chega a estressar o sistema, como está estressando o Ribeirão, acima de 90% de leitos ocupados, mas rapidamente nós temos uma rede para acomodar isso. Então, felizmente, tem dado conta para atender essa população. Essa interioridade é isso. Aqui está acontecendo em São Paulo o que aconteceu em outras áreas do Brasil e aconteceu em outras regiões grandes. Há que se salientar, claro, que a região de Ribeirão Preto é uma região muito privilegiada pela quantidade de leitos que tem, e também a coordenação que vocês estão fazendo, porque já teve se não me engano, nós começamos com 128 leitos de UTI para a Covid-19 e já estamos com 151 num socorro de vocês, já aumentando, ampliando significativamente esse número de leitos. Isso mesmo, tem sido feito da aquisição de ventiladores, tem sido feito, alguns ventiladores são ventiladores de empresa, que nós não temos esse tipo de mecânico aqui no Brasil. Então, lá no Hospital das Clínicas, nós temos feito a checagem desses ventiladores, a calibração deles e fizemos pequenos filmes ensinando a como manusear esses ventiladores, e quando o ventilador vai oferecido para um hospital, para uma cidade, para uma Santa Casa, vai o filminho junto, e para algumas nós temos mantido via telemedicina um treinamento extra, uma capacitação extra para médicos, enfermeiras e fisioterapeutas, e temos mantido em algumas situações, agora nós vamos começar com o Presidente Prudente, uma teleconsultoria. Nós vamos passar visita nos leitos da UTI, conectando a UTI respiratória do Hospital das Clínicas de São Paulo com a UTI de um hospital público, por exemplo, em Presidente Prudente. Então, nós procuramos dar o maior apoio possível para essas regiões do interior, para os hospitais de ponta, porque não só aumentar o número de leitos de UTI, não é tipo, você precisa ser capacitadas para poder manusear esses equipamentos e assistir de maneira adequada os pacientes. Doutor, eu vou chamar o nosso intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do centro de cardiologia e neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto. Valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante.
Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo. Apoio Unimed, Valorap, Acirp, Musicake. Estamos de volta com o nosso diálogo com o Dr. Carlos Carvalho. Doutor, tem uma pergunta que eu tenho ouvido mais recentemente e mais repetitivamente, da qual eu não concordo, mas eu quero ouvir sua opinião, até porque não sou médico. Muito se fala, claro, indescritível e inimaginável o tamanho, na minha opinião, ainda que isso vai acarretar a economia. Muito se fala que o Estado de São Paulo se anteveio, ou o Estado de São Paulo parou cedo demais, provocou o isolamento cedo demais e que não teria essa necessidade. Eu vou repetir para o senhor, eu não concordo e tenho minha tese, mas eu quero ouvir do senhor. O senhor concorda com isso? Bom, veja, primeiro que nós temos aprendido um pouco com os acontecimentos, principalmente dos países do hemisfério norte. Às vezes tomamos decisões visando a um benefício à população e, às vezes, temos que fazer correções nesse curso. Quando iniciou a história desse fechamento do Estado de São Paulo, se discutiu no centro de contingências se deveríamos já de início regionalizar ou se deveríamos ser restritivos desde o início. No primeiro momento, a opção foi não regionalizar, enxergar o Estado como um todo, porque tínhamos um plano adequado para fazer isso regionalmente. Aí, então, começamos a discutir quais seriam os parâmetros, os valores que iríamos usar para uma possível regionalização. E, depois de alguns estudos, nós percebemos que, pelo tamanho de São Paulo, pela importância das regiões, devemos caminhar para essa regionalização, coisa que não estávamos para fazer num primeiro momento. Em primeiro momento, metade da população do Estado vive na região da Grande São Paulo. E nós chegamos na região da Grande São Paulo de ter 90% dos leitos ocupados. E 90% dos leitos de UTI ocupados na Grande São Paulo são aproximadamente 3 mil leitos de UTI, 1.000 leitos de UTI ocupados ao mesmo tempo. Então, as dimensões são dimensões de país da Europa. Então, naquele momento, nós tínhamos que resolver o problema da Grande São Paulo e acabou, talvez, né, olhando agora para algumas regiões do Estado, não precisariam entrar em nenhum tipo de fechamento. Veja, o Estado de São Paulo nunca teve um fechamento lockdown total, como precisou ocorrer na região de Wuhan, como precisou ocorrer no norte da Itália, como precisou ocorrer na Grã-Bretanha, no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Então, nós não chegamos a ter um lockdown completo. Nós sempre ficamos numa situação meio parcial. Bom, de qualquer maneira, olhando agora para trás, talvez a gente possa dizer que há 2 meses atrás, quando São Paulo já na região aqui do município de São Paulo, quando começamos a fechar, talvez em regiões mais periféricas do estado, talvez não precisasse. Eu dá para ver isso. Mas naquele momento nós não tínhamos nem estrutura, nem logística, nem estudos para tentar regionalizar o estado. Agora que nós estamos enxergando isso melhor, o que culminou com o Plano São Paulo, nós temos feito de maneira regional. E aí, para o interior, que está chegando no momento mais crítico agora,
o interior, de alguma forma, se beneficiando, apesar de ter tido, talvez, uma restrição maior no início, que talvez pudesse não ser feita. Mas o que fazer um processo sem ter um estudo adequado, sem ter indicadores adequados, eu estou zero arrependido das discussões que tivemos e das que foram feitas. Eu disse ao senhor que eu não concordo por alguns motivos muito lógicos. Primeiro, tinha que se basear no que veio lá, o senhor falou muito bem, do hemisfério norte, e o hemisfério norte, quem não fechou se deu mal, em primeiro lugar. Quem não isolou se deu mal. Isso, em primeiro lugar, tinha esse exemplo a ser seguido. Segundo lugar, nós não tínhamos estrutura hospitalar para uma transmissão rápida. Ou seja, vocês aí em São Paulo fizeram os hospitais de campanha do Pacaembu, do Anhembi, o Pacaembu que foi desativado semana passada também, graças a Deus, tomara que o do Anhembi também seja desativado logo, mas tivemos tempo para preparar o que, mesmo assim, ainda é uma perda irreparável que a gente está sentindo. Por isso eu não concordei com essa afirmação de economistas e alguns jornalistas e do próprio presidente da República. Você vê, impensável e até certo ponto possível, mas é a realidade. Nesses 4 meses que estamos convivendo com a pandemia, no estado de São Paulo, nós já perdemos quase um pouco mais de 14 mil pessoas. Tudo bem, salvamos talvez 100 mil ou mais, mas tivemos uma... muito triste de ver pessoas de idade, mesmo pessoas jovens, independente disso, de qualquer dessas coisas, mas talvez a tragédia seria muito maior se algumas medidas restritivas não tivessem sido tomadas, né? E eu achei também, eu vou chamar de infeliz, porque, para não dizer outra coisa, o governador do Rio Grande do Sul, numa entrevista no final de semana passada, ele disse, poxa, o Rio Grande do Sul morreu X pessoas, veja o estado de São Paulo. O estado de São Paulo morreu tantas vezes mais o número de pessoas. Ora, uma tremenda de uma infelicidade ao não comparar, né, a população, o distanciamento físico. Se você, além de pegar a população do Rio Grande do Sul e os municípios, a quantidade de municípios e o distanciamento de um município para o outro, é completamente o contrário de São Paulo. São Paulo teve tudo para ter uma catástrofe maior do que Espanha, que Itália, que Inglaterra, que todos os lugares, né? Com certeza. Foi a região e o único estado que não sofreu colapso de saúde como essas outras regiões sofreram. Nós recentemente tivemos um médico de Nova York. Ele foi aluno da Faculdade de Medicina da USP e ele acabou migrando para os Estados Unidos e fez residência de novo lá, e começou a trabalhar. Ele estava na região de Nova York, ele chefiava um grupo de médicos no Bronx, e ele viu que assumir a epidemia em Nova York, ele assumir a coordenação da parte dos atendimentos de urgência lá nesse hospital. E ele viu, ele está, num determinado dia, no corredor do pronto hospital dele, mais de 20 macas com mais de 10 pacientes entubados na maca, e não tendo leito para esse subir uma área adequada para assistência. O centro cirúrgico tinha sido transformado, as enfermarias tinham sido transformadas em UTI, e ele ficou 12, ele chegou a ficar 36 horas trabalhando seguidamente, só tomava um banho e voltava, porque não dava para sair do hospital, tamanha era a catástrofe. Quando Nova York equacionou, ele tinha estudado aqui sempre em públicas, resolveu nas 15 dias e veio para o Brasil para nos dar aqui. Ele achava que era o mesmo caos aqui que ele havia vivenciado em Nova York. Chegou como voluntário, ele foi no Hospital das Clínicas, aqui com 300 leitos de UTI,
ele não acreditou que estava tudo organizado, que não tinha doença sobrando em maca, que tinha toda uma regulação de leitos. Tem uma regulação, mas já entrou em acordo com a Cross, vai estar tendo as regulações agora através da Cross. Todos os leitos vêm encaminhados para internar no momento exato. Entre um pedido de vaga e o leito ser internado, em 2/3, em 66%, a Cross tem internado esses pacientes em 8 horas. Então, o sistema ficou muito bem azeitadinho, muito bem ajustado e está funcionando bem, e por isso estamos tendo essa cidade e não vimos esse colapso em lugar nenhum, e espero que passemos aí essa pandemia sem ter o colapso do nosso sistema de saúde. Doutor, dá uma notícia. Há 2 semanas eu entrevistei o doutor Dimas Covas, que é de Ribeirão Preto, né, e é professor aqui da Faculdade de Medicina, e aonde ele veio dar a notícia daquele acordo operacional com o laboratório chinês. Dá uma notícia boa para a gente, doutor. 2 semanas depois, fala alguma coisa boa para a gente em relação a vacinas. No geral, vacinas no geral. As vacinas, tem 2 vacinas que estão em fase mais adiantada, prontas para iniciar os ensaios clínicos. É uma vacina da Universidade de Oxford, que agora a AstraZeneca está para a implantação e produzimento e para os testes finais dessa vacina, que já vão começar aqui no Brasil. Essa vacina ela vai ser testada, no início eram 2.000 brasileiros, talvez isso amplie para 4 a 5 mil voluntários, vão ser testados no estado do Rio de Janeiro e também aqui no estado de São Paulo. O teste de voluntários dessa vacina está sendo escolhido porque a epidemia está em curso aqui no país, então vai ser muito bom esse teste. Inicialmente, essa vacina só seria testada aqui, não seria produzida aqui. Pelo que eu entendi, o governo federal está conseguindo fazer um acordo com a AstraZeneca e o laboratório em Biomanguinhos da Fiocruz vai ter alguma capacidade para pelo menos invasar a vacina aqui ou começar alguma parte da produção a ser feita aqui no Brasil. Então, vão começar os testes clínicos dessa vacina. A outra vacina, que é a vacina chinesa, de uma empresa grande que trabalha com vacinas há muito tempo, e a qual o Brasil já é associado a ela, o Estado de São Paulo, o Instituto Butantan já é associado há mais menos aí um ano, para outras vacinas. Agora estendeu esse acordo para desenvolver a vacina e testar aqui no Brasil. A vantagem dessa vacina chinesa para nós é que a tecnologia que essa vacina, para sua produção, utiliza é uma tecnologia que o Instituto Butantan já domina. Então, a vacina vai poder ser produzida num volume grande, uma escala muito maior do que essa outra do Reino Unido. Está em fase de inovação na Anvisa para iniciar os testes clínicos dessa outra vacina. Então, em julho, nós teremos os testes clínicos tanto da vacina de Oxford quanto dessa vacina chinesa. E as duas vão ter capacidade de serem testadas e, na sequência, produzidas. Principalmente essa vacina chinesa, da qual o Dimas Covas está mais próximo, ele responde pelo Butantan, ele está assinando esses acordos, e ele já está com a planta, com a fábrica sendo adaptada para produzir essa vacina em massa, vindo os resultados positivos desses testes. Então, já foi feita a fase 1, a fase 2, que é com um pequeno número de indivíduos, a segurança e a eficácia da vacina. Agora, indo para a fase 3, eu acredito que essa vacina chinesa vão utilizar aí milhares, talvez 8 mil sendo testadas aqui no país, e a expectativa é de que no primeiro semestre do ano que vem, ou seja, antes do próximo inverno nosso, aqui do Hemisfério Sul, nós já vamos poder ter vacinado de parte da nossa população, porque esse vírus vai continuar circulando
circulando por algum tempo, então nós precisamos ter a população com os seus prevenida contra um novo surto desse vírus. Doutor, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer sua enorme gentileza conosco, a região de Ribeirão Preto. Por enquanto, usem máscara, por favor. E sempre que possível, eu vou recorrer ao senhor para ter esses seus esclarecimentos. Muito obrigado. É um prazer conversar com vocês aí da região de Ribeirão. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.